Fala aí, amiguinhos, tudo bem? Zé Paulo, professor de História de vocês. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar de uma sequência que vai durar aí pelo menos até o final desse período de isolamento que a gente está vivendo. E o que eu estou pretendendo fazer aqui? Bom, às quintas-feiras eu vou sempre gravar vídeos resolvendo questões vestibulares de temas que normalmente vão variar entre temas de primeiro e segundo ano do ensino médio. Para a gente dar uma relembrada no conteúdo, achei sempre sugestões de vocês sobre temas que eu posso abordar, enfim, vou deixar esse canal aberto aí. E nas terças-feiras eu vou trabalhar sempre algum tipo de material ou sugestão de pesquisa que tenha relação direta com a matéria que vocês estariam dando. Isso não significa que eu estou dando aulas sobre o conteúdo do terceiro ano. Eu estou sugerindo material e linkando esse material que eu estou sugerindo com o contexto que vai ser trabalhado, né? Então, por exemplo, na aula de hoje, eu vou trabalhar a modernidade do século XIX em 4 biografias. A modernidade do século XIX, inclusive, é uma aula que a gente até já teve, né? Eu já falei um pouco sobre a modernidade do século XIX na nossa primeira aula, lá na nossa sala, antes disso tudo começar. E o que eu estou fazendo aqui, então, é sugerir o estudo de 4 biografias de 4 personagens do século XIX que são muito maneiros para vocês entenderem um pouco mais e aprofundarem um pouco mais do conhecimento que a gente trabalhou lá. Nas próximas aulas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sugerir algum tipo de material que tenha relação com o imperialismo, com a Primeira Guerra Mundial, com a Primeira República no Brasil e por aí vai, tá? Então, a princípio, é assim que a gente vai trabalhar. Se vocês quiserem alguma outra coisa, vocês podem mandar para mim, que eu sempre vou tentar atender aí a demanda de vocês nesse momento, para preparar vocês aí um pouco melhor para o vestibular desse ano, se é que isso vai ser possível, né? Mas vamos lá. Bom, a gente começa a falar aí sobre a modernidade do século XIX falando sobre um período de muito desenvolvimento tecnológico, principalmente no setor produtivo. Inclusive os próprios geógrafos eles gostam de chamar, né, de segunda revolução industrial, esse final do século XIX na Europa, não é? A gente na história não costuma adotar terminologias específicas, não. A gente pode falar da Europa no século XIX, da modernidade, da construção de padrões civilizatórios e até da modernização industrial também, né? A princípio, o primeiro personagem então que a gente vai linkar com isso aí é o Arthur Conan Doyle, que é esse escritor britânico que está aparecendo aí para vocês. Esse cara, além de ser um escritor famoso, criou um personagem chamado Sherlock Holmes. Ele era um médico no século XIX. E o que significa isso? Significa que esse cara estava presenciando o desenvolvimento científico e tecnológico que estava deixando a galera muito otimista lá no continente europeu, não é? A princípio a gente está falando aí no campo médico de surgimento de vacinas, cura para tuberculose, entre outras conquistas. E no campo tecnológico e do desenvolvimento produtivo, o surgimento do automóvel, o surgimento dos grandes arranha-céus, o surgimento de novas tecnologias como a captura do movimento, a fotografia, o cinema, né, submarinos, aviões no início do século XX, transatlânticos. Então o cenário de otimismo no padrão e no desenvolvimento científico era muito grande. E o que isso leva as pessoas a concluir? Que o conhecimento do homem europeu não tinha limite. E é aí que entra o nosso querido Arthur Conan Doyle, criando o Sherlock Holmes. O que é o Sherlock Holmes? Ele é um cara que, a partir do seu amplo conhecimento, da profundidade dos seus saberes, ele consegue descobrir qualquer coisa. Mas das coisas mais inimagináveis às coisas mais simples. Não é só, por exemplo, descobrir que um assassino esteve numa cena do crime por causa de uma marca de sapato no chão. O cara consegue definir a sua profissão por causa da quantidade de vezes que você pisca. Sei lá, o cara consegue desenvolver diversas linhas de raciocínio que a gente sequer consegue imaginar. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele detém muito conhecimento. É com esse otimismo que o cidadão, o homem europeu lá do final do XIX, enxerga o conhecimento e o desenvolvimento da ciência, como se tornassem as pessoas infalíveis em suas diversas acepções. O Sherlock Holmes é esse cara, né? E, enfim, na sala a gente chegou até a discutir sobre Sherlock Holmes, porque eu, particularmente, acredito que o Sherlock Holmes ele não é nem uma homenagem a esse cenário de desenvolvimento intelectual e científico. Ele é a forma como o próprio homem europeu se enxerga naquele momento, como um ser infalível a partir do montante de conhecimento que está adquirindo, né? Ele é como se fosse uma metáfora do homem europeu sobre si mesmo, né? É o Arthur Conan Doyle, um médico do século XIX, olhando para os seus pares e pensando assim, caraca, a gente é assim, a gente sabe pra caramba e como a gente tem esse conhecimento todo, nós não temos limites para aplicá-lo. Né? Então esse aí é o primeiro personagem que eu queria falar com vocês e relacionado à primeira biografia. Não deixem de dar uma lida mais sobre Arthur Conan Doyle. Bom, o nosso segundo biografado aí, né, é a Mary Shelley, que é uma escritora também britânica, né, e que assumiu uma perspectiva de visão mais gótica, né, no século XIX. O que significa isso? Bom, a princípio, os escritores góticos, que eram uma subdivisão romântica lá do século XIX também, né, e que os escritores românticos góticos do século XIX, como a Mary Shelley, eles tentavam olhar para aquele mundo em transformação,
mas com uma certa angústia. Por quê? Porque eles consideravam que aquele padrão de desenvolvimento científico trazia uma série de incertezas. Então estava todo mundo olhando lá para aquelas transformações com otimismo, mas os góticos não. Os góticos estavam olhando e pensando assim, caraca, mas até que ponto a gente pode controlar esse desenvolvimento? Será que ele não tem limites? Até que ponto a gente pode prever que esses intelectuais todos, descobrindo essas coisas todas, vão respeitar algum padrão de moralidade, vão respeitar algum tipo de padrão de conduta ideal ou civilizatório, não é? Então, a princípio, estão lá os escritores como a própria Mary Shelley com medo desse cenário. Inclusive, dentro dos próprios romances góticos lá e da segunda geração do romantismo, que a gente costuma chamar de mal do século, tem um monte de escritores que olham para as cidades, símbolos daquele momento de desenvolvimento lá e tudo mais, e eles olham para aquele momento e pensam assim, caraca, as cidades elas estão proporcionando um ambiente tão diverso e tão avançado que chega a ser assustador. Então muitos deles defendem uma reaproximação com a natureza, né? Tem temáticas do meio rural, de campo, bucólico, porque a princípio eles estão enxergando todo esse artificialismo urbano, todo esse crescimento e desenvolvimento industrial com muita ameaça, né? E qual é o grande personagem da Mary Shelley que mostra pra gente como existia uma grande desconfiança com essas transformações todas? É esse cara aí, né? O Frankenstein, que não é um cara, né? É um monstro criado pela Mary Shelley para falar sobre como aquele conhecimento todo que os médicos e que os cientistas estavam desenvolvendo naquele momento podia ser ameaçador. A questão do domínio da manipulação da eletricidade, do conhecimento da anatomia humana, como esses grandes intelectuais eles podiam assumir ou tentar assumir poderes sobrenaturais e como isso tudo podia dar errado, né? Então Frankenstein ele é uma espécie de ceticismo dos escritores góticos do século XIX, como a Mary Shelley, em relação a toda aquela conquista de conhecimento e ao fato de que os europeus se consideravam inatingíveis e que podiam alcançar tudo a partir do conhecimento. Ok? Então tá aí Mary Shelley, uma grande escritora do XIX, fazendo críticas aí ao desenvolvimento tecnológico e à amplitude do conhecimento europeu. Bom, o nosso terceiro biografado, a nossa terceira sugestão aí, é de um cara chamado George Bernard Shaw, né? E qual é o grande lance aí do George Bernard Shaw? Ele era um escocês, pelo menos um não era inglês, né? Pois é, por que muitos intelectuais lá do século XIX são britânicos, né? E são conhecidos? Porque na Inglaterra, naquele momento, vivia um momento que a gente chama de Era Vitoriana, e que é a representação do auge do desenvolvimento industrial e da expansão imperialista do século XIX, né? Então, de fato, boa parte dos intelectuais que influenciaram o Ocidente pra caramba eram ingleses. Não é o caso do George Bernard Shaw, que era um escocês, mas que vivia na Inglaterra, e para criticar exatamente aquele ambiente de desenvolvimento industrial. Por quê? Bom, o George Bernard Shaw, ele está vendo aquele progresso, ele está vendo aquele desenvolvimento tecnológico, ele está vendo a expansão das cidades. Mas sabe o que ele está vendo também? O quanto aquele avanço tecnológico não atingia todos, ou pelo menos não atingia todos positivamente falando. Então, George Bernard Shaw é o cara que vai olhar para as grandes cidades e perceber a pobreza, a exploração dos trabalhadores, a desigualdade. É aquele cara que vai olhar para a expansão e para a missão civilizatória do imperialismo e que vai criticar a exploração dos cidadãos africanos. É aquele cara que vai criticar a dominação da Inglaterra sobre a China. É o cara que vai criticar, de fato, essa visão eurocêntrica e capitalista e que defendia o desenvolvimento como o auge da civilização. Então, George Bernard Shaw está enaltecendo para a gente aí um negócio que a gente vai passar a chamar agora de questão social. Ele vai falar da desigualdade, da pobreza, da insalubridade, das grandes epidemias e dos problemas sociais associados àquele contexto, né? E principalmente vai criticar a elite pra caramba, né? E aí eu trago para vocês aqui uma obra do George Bernard Shaw chamada Pigmalião. O que essa obra fala aí? Bom, Pigmalião é uma peça de teatro que ele escreveu e que remonta a nomes antigos, né? Vários outros intelectuais antes do George Bernard Shaw já tinham escrito Pigmaliões aí, né? Assim como depois dele, algumas pessoas vão fazer adaptações do Pigmalião, né? Existe um filme hollywoodiano chamado My Fair Lady e também existe uma adaptação da Globo para esse livro aí chamado Totalmente Demais, que inclusive é uma novela que eu acho que está passando por aí, né? Mas enfim, Pigmalião é a história de uma moça que vive nas ruas de Londres e que vende flores, né? Ela é uma mendiga, segundo o livro identifica, né? E aí ela conhece um professor de linguística que pega ela para ensinar ela a falar corretamente, ensina as maneiras de se portar à mesa, ensina como ela deve conversar, sobre que assuntos ela deve abordar numa reunião elegante e tudo mais. E ela insere essa mulher na boa sociedade londrina, né? E qual é o objetivo dele com isso? Bom, o objetivo dele com isso é contar a história de uma pessoa que era pobre,
que era vista pelas classes abastadas de Londres como uma pessoa inferior, e aí vale lembrar, essa é uma questão lá do século XIX, né? Falar sobre a inferioridade dos mais pobres, falar sobre como, na sua elegância, os seus trejeitos, eles eram uma expressão da sua superioridade civilizatória, né? Enfim, e o objetivo do George Bernard Shaw é negar isso. É falar, não, uma pessoa que é mais pobre, ela não tem acesso a um padrão de conduta, mas isso não significa que ela não possa alcançar o mesmo patamar uma vez que é educada, né? Então, essa é uma grande crítica a uma sociedade que estava desenvolvendo tecnologias e conhecimentos e que estava atingindo um discurso meio soberbo ali, né? Principalmente no que diz respeito ao cidadão europeu, ao homem europeu, em relação aos outros que o cercavam. E aí vale lembrar os pobres, mas também os mestiços e as populações de outras origens étnicas em outros continentes. Bom, já que a gente está falando disso, vamos passar para o nosso quarto biografado aí, que é o Cesare Lombroso. Tive um pequeno trabalho de ordem das imagens aí, mas eu vou voltar para a imagem anterior daqui a pouco. Bom, o Cesare Lombroso, ele é um médico italiano, né? E aí, finalmente alguém fora da Inglaterra que não vivia lá, né? O Cesare Lombroso, ele era um médico italiano dedicado à medicina legal e à criminalística. E qual é o lance aí do Cesare Lombroso? Bom, a medicina legal que ele tratava era uma medicina que dava foco ao crime, né? E às descobertas e investigações relacionadas aos crimes que foram cometidos. Medicina legal é um negócio que existe até hoje, né? Tem a ver com você analisar o corpo, descobrir a causa da morte, tentar investigar a partir da causa da morte como é que essa morte se desenvolveu, como é que foi o momento do crime e tudo mais, né? Enfim, o grande lance da medicina legal aí é que no final do século XIX ela vai sofrer uma transformação. E esse cara aí tem muito a ver com essa tentativa de transformação. Qual é o lance? Bom, o Cesare Lombroso é um cara que diz o seguinte, cara, quando o crime acontece, ele já é uma tragédia. Então quando eu chego lá para investigar, o máximo que eu posso fazer é encontrar o responsável. Mas encontrar um responsável por um crime que já aconteceu é muito frustrante. Então sabe o que a gente poderia tentar fazer agora que a gente já desvendou tudo e já atingiu altos patamares de evolução intelectual? Bom, a gente poderia tentar evitar que o crime acontecesse antes que ele acontecesse. E como é que a gente vai poder fazer isso? Parando de olhar para o crime e sobre como ele ocorreu e tentando olhar para o criminoso. O que a gente poderia tentar fazer com todo o conhecimento que a gente acumulou é pegar todos os crimes que aconteceram até hoje e traçar um perfil de criminosos. E uma vez que a gente trace o perfil de criminosos, a gente pode prever quem são as pessoas que vão cometer crimes e quem são as pessoas que não vão cometer crimes. Essa é uma característica dos médicos do final do século XIX. Eles não querem mais olhar para os corpos que chegam no hospital ou no necrotério. Eles querem olhar para os corpos que estão lá fora, vivos, para tentar impedir que essas coisas acontecessem. Então o Cesare Lombroso ele olhava para uma rua como essa aí e ele pensava assim, ó, eu preciso dizer para essas pessoas tudo o que elas estão fazendo de errado. Pois é, se ele fosse um médico e estivesse tentando dar dicas, né, de higiene, de conduta ou de atitudes do cotidiano que podiam auxiliar na saúde das pessoas, seria ótimo. Mas o grande lance aí é que esses caras ainda estão caminhando no desenvolvimento do seu conhecimento médico-científico. Então sabe o que eles vão deixar acontecer? Eles vão deixar a estatística interferir muitas vezes no pré-julgamento deles. Então eles vão olhar para essa rua aí e eles vão ver, por exemplo, que boa parte dos criminosos que caminham sobre essa rua, eles são desempregados. Então o que eles vão dizer? Eles vão dizer que os desempregados são vagabundos que querem se dedicar ao crime e que não querem viver do bom trabalho. Né? E aí ele não vai passar a analisar por que as pessoas estão desempregadas, ou por que as pessoas estão caminhando nessa rua, ou por que elas estão agindo dessa maneira. O cara vai usar os seus próprios pré-julgamentos para traçar perfis criminosos e para emplacar esses perfis na atividade policial das ruas. Né? Esse é o grande lance aí do Lombroso. Né? O Lombroso era um cara que cria uma perspectiva de medicina legal que achava criminosos e que principalmente associava perfis criminosos a minorias históricas. Então o cara vai pegar imigrantes. Aqui no Brasil, os médicos que vão ser influenciados pelo Lombroso vão associar majoritariamente a criminalidade à população negra e mestiça. E esses caras, eles deitam em cima desses preconceitos raciais do final do século XIX, embasados por uma perspectiva de que são inferiores porque não atingiram o mesmo patamar do desenvolvimento industrial que o homem europeu atingiu no final do século XIX. Como se não houvessem imigrantes na Europa naquele momento ajudando a desenvolver esse tipo de conhecimento. Né? Mas enfim, a grande parada é que no final das contas o Cesare Lombroso é um cara que vai influenciar nesse momento num negócio que a gente chama de darwinismo social. Né? Dá uma olhadinha aí, porque o darwinismo social vai ser muito útil para vocês entenderem um pouco mais sobre a visão e a vida do Cesare Lombroso sobre a sua obra. Né? Então vamos lá.
por hoje é isso. A gente fica com essas 4 biografias, vai dar uma estudada sobre elas, porque elas têm muito a dizer aí para vocês sobre o cotidiano e o conhecimento no século XIX e as transformações que vêm aí pela frente. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.